Tudo bom, pessoal? Vamos conversar sobre um assunto muito sério hoje e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção até o final do vídeo, porque eu acho que esse é um assunto que vai fazer muita gente pensar. Eu vou trazer uma notícia e aí eu vou comentar sobre essa notícia. Eu vou deixar os links das notícias aqui na descrição do vídeo para vocês poderem ler e vocês vão ver. Eu vou deixar dois links, porque um traz uma história mais sensacionalista e o outro traz mais detalhes que são importantes e a gente vai comentar aqui, tá? Tem uma cidadezinha aqui no norte do Texas, ao norte de Dallas. Dallas fica no norte do Texas, essa cidade fica a uns, se eu não me engano, umas 20, 30 milhas. Se alguém souber, comenta aqui, por favor. Que fica mais ou menos 20, 30 milhas ao norte de Dallas, tá? Então, quer dizer, dá umas 5 horas daqui de Houston. Essa cidadezinha se chama Prosper. E nessa cidade mora um homem que veio, ele é um imigrante inglês. Ele veio para os Estados Unidos há muitos anos atrás. Chegou aqui nos Estados Unidos, se regularizou, tocou a vida dele. Ele tem uma filha, na verdade ele tem 3 filhas. Ele tem uma filha de 23 anos, tinha, né, uma filha de 23 anos. Essa menina morava no Reino Unido e ela veio visitá-lo aqui semana retrasada. Chegou aqui, passou um tempo com ele e ela começou a discutir com ele algumas questões políticas sobre o presidente dos Estados Unidos. Mais especificamente, a testemunha que escutou o que aconteceu, ela conta que o debate estava sendo sobre o extremo conservadorismo do pai. Porque o pai apoiava diversas atitudes do presidente, né? E é um direito dele. Ele pode apoiar, ele não pode enlouquecer, mas ele pode apoiar. E a menina, vindo do Reino Unido, principalmente essa geração nova do Reino Unido, onde a gente vê, quem conhece lá, principalmente ali a região da Inglaterra, sabe, ali Londres, como é que tá? Eu estive em Londres há pouco tempo agora, tá complicado, né, por causa da questão de imigração e principalmente por causa de muitas mudanças acontecendo ali por causa de imigração, uma grande população muçulmana forçando ali, na verdade, isso que eu acho que é errado, né? Eu não sou contra você ter uma grande população estrangeira dentro de um determinado país. Eu sou contra essa grande população querer mudar os costumes e os usos daquele determinado país, que é o que está acontecendo ali em Londres. Então, infelizmente, a gente tem visto isso acontecer lá. Eu tenho visto muitos lugares aqui dos Estados Unidos acontecerem semelhantes. E o pai dela defendendo algumas posturas, né? Não só contra a imigração, mas também sobre a liberação dos files agora do Epstein. E a menina começou a questionar, né? Porque, poxa, peraí, mas você também é imigrante, falando pro pai dele, né? E isso contado pela pessoa que é a testemunha. Contando, mas mas você também é imigrante, você é contra a imigração, mas você também é imigrante, você tá aqui, você não é colonizador, você não veio na época da colonização para os Estados Unidos, você é imigrante também, né? Então, lembre disso, e eu também sou, ela falando, né, que ela também era. E aí o pai começou a entrar em alguns debates, houveram diversas discussões ali, segundo a testemunha conta, e o pai também confirmou isso, diversas discussões acaloradas, onde chegou-se na questão da liberação desses files, onde aparece o nome de diversas pessoas conhecidas, inclusive políticos, inclusive do presidente, inclusive de ex-presidentes, inclusive de várias outras pessoas. E a menina começou a questionar o que muitas pessoas estão questionando hoje. Poxa, mas o que houve aqui então não foi uma inação, né? Não foi uma omissão por parte das autoridades. E eu não estou falando das autoridades agora, porque naquela época o atual presidente também era presidente. Logo depois entrou um outro presidente que podia ter feito coisas e também não fez. E agora voltou e continua não fazendo o que deveria fazer com relação a responsabilizar realmente essas pessoas, né? Porque qualquer pessoa que tem aí uma idoneidade moral, ela vai falar, pô, não, isso aqui é inaceitável, né? Esse tipo de, não interessa se o cara é rico, se é pobre, se é, não interessa. Isso aqui é inaceitável. E a menina questionou o pai. Falou, olha, e se fosse eu uma daquelas meninas, como é que você ia se portar? E isso parece que incomodou muito o pai, porque ele tem outras 2 filhas, né? Dizendo que ela, o jeito com que ela falou não foi assim tão simples, eu imagino que ela deve ter usado palavras mais pesadas. O pai se descontrolou ali e deu um tiro na menina. E a menina, um dia antes, tinha questionado o fato do pai ter comprado uma arma para ele,
né? E ela dizia que ela não achava necessidade disso, que ele nunca tinha tido arma, né, na Inglaterra e que ele estava se enraizando muito naquilo que ele acreditava que aqueles valores eram valores dele, que ele não foi criado com aquilo e que aquilo não fazia parte da vida dele, enfim. Ele criou uma personificação que, segundo a menina, não era dele, né? E, enfim, ele deu um tiro na menina, a menina morreu. A filha dele morreu. Ele atirou na filha durante uma discussão sobre questão política e a menina morreu. Isso tomou uma grande proporção aqui, muita gente falando aqui, principalmente dentro do Texas, né? O que está acontecendo? O que foi? O que houve com relação a isso, né? Ele foi ouvido e ele disse que, na verdade, foi um acidente, porque ele estava discutindo com a filha, e aí depois eles pararam de discutir e ele foi mostrar a arma dele. E na hora que ele foi mostrar a arma dele, aconteceu um acidente e, sem querer, ele puxou o gatilho e deu um tiro na menina e a menina morreu. Se eu acredito nisso? É difícil, né? É difícil. Mas eu não sou promotor, não sou eu quem julga isso, não sou eu quem vai julgar isso, não sou eu que vou fazer parte do júri, eu vou deixar para eles discutirem, mas eu quero trazer para vocês aqui alguns outros pontos. Por quê? Nós estamos passando agora, este ano nós vamos ter aí votação no Brasil, né? E aqui também. Isso me preocupa bastante, porque eu estava assistindo um vídeo do professor Clóvis de Barros, que eu gosto bastante aqui, né? Eu já falei aqui para vocês, fui aluno dele, sou um grande admirador dele. E ele fala, numa das aulas que ele dá, né, numa das videoaulas que ele deu, ele fala que as pessoas que não conseguem raciocinar por si, elas viram reféns, elas viram escravos do raciocínio alheio. E hoje, esses políticos têm usado muito as redes sociais com mentiras, e a gente vê nitidamente que é mentira. Eu vou dizer para vocês aqui, eu parei de assistir a Fox quando eu comecei a ver que os dados que eles passavam ali, e faz pouco tempo isso, tá? Os dados que eles passavam ali não eram dados reais. Eu parei de assistir a ABC porque os dados que passavam ali não eram dados reais, eram dados totalmente distorcidos e tendenciosos. E aí você vai absorvendo aquilo que você gosta daquilo, né? E você vai absorvendo aquilo como se aquilo fosse verdade, e você vai replicando aquilo, e aquilo passa a ser uma verdade dentro daquela bolha na qual você está. Mas, na verdade, aquilo lá não é um pensamento seu, aquilo ali não é uma afirmação sua e nem é uma verdade. Só é uma mentira repetida muitas vezes por várias pessoas que acreditam dentro daquela mesma estrutura, porque para elas é confortável com o ouvido. E aí a gente continua colocando um monte de canalha no governo, a gente continua elegendo esses ministros que indiretamente nós elegemos, porque nós elegemos os políticos que colocaram esses ministros, né? Agora no Supremo, que a gente tanto questiona, essa história nova do Toffoli agora, mas tinha que ser impedido. É óbvio que ele tinha que se declarar como impedido, já devia ter se declarado como impedido, né? E a gente vê diversos outros escândalos, e todos eles, as pessoas acham que se limitam ao presidente. E não é. Né? O problema não é o presidente. O presidente é o menor dos problemas. E se você acha que mudar o presidente vai te trazer uma nova realidade para o país, esquece, porque não vai. Não é o presidente, é toda a máquina política que está em volta. É o Congresso inteiro. Eu diria para vocês que 80% do Congresso pode tirar tudo, que ainda é pouco, tá? Se tiver 20% de políticos honestos e reais no Brasil, eu acredito que seja algo em torno disso. Bacana. Mais do que isso, a gente sabe que eles fazem parte de uma grande malha, que um amarra o outro ali e a gente não consegue andar, né? A gente sabe que políticos que hoje se dizem de direita, né, inclusive candidatos, pediram arquivamento aí do lava-toga, porque tinha um processo ali de escândalo de rachadinha em cima da mesa do ministro. E a gente sabe que ministros arquivam coisas porque eles estão com receio de tomar um impeachment ali no Senado. Então fica essa troca, né? Eu seguro a tua, você segura a minha, e a gente faz de conta que a gente é inimigo, quando na verdade está um coçando as costas do outro. E o povo continua acreditando e defendendo bandido. Me preocupa muito, porque isso não acontece só no Brasil. Isso não acontece só, mas se não for ele, vai ser quem? Meu caro, algumas pessoas falam que o fato de você não acreditar em político, você é isentão. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu prefiro colocar minha cabeça no travesseiro dizendo que eu sou isentão, porque eu não acredito no político. Não é que eu estou isento de política, quer dizer que eu estou isento de sujar minha mão apertando um número para votar em picareta. Eu prefiro deitar no meu travesseiro e absorver essa ideia de dizer
eu não coloquei a minha mão nessa sujeira. Não me torna melhor, porque eu infelizmente não consigo votar em quem eu gostaria, né? Porque muitas vezes essas pessoas com quem eu gostaria, elas não têm a significância que elas precisariam ter para ser eleitas, porque talvez elas não digam o que as pessoas queiram ouvir, talvez porque elas não tenham coragem de mentir descaradamente como a grande maioria dos outros fazem, talvez porque elas não tenham coragem de ter um apadrinhamento político sujo, que é o que a maioria das outras pessoas fazem, talvez porque elas não queiram entrar no meio dessa ladainha, então eu não consigo ver essas pessoas ganhando, né? Mas acreditar que dois sujos, um é menos sujo do que o outro, isso para mim é muito difícil, sabe? É muito difícil. E eu prefiro conviver com a ideia de que eu não participei da sujeira do que conviver com a ideia de que eu votei num sujo para evitar que o outro sujo entrasse. Não é menos sujo, não é menos corrupto, não é menos podre do que o outro, né? Só se diz de um lado político diferente. E ele vai dizer que ele é de um lado político diferente, como muitos políticos fazem. Uma hora eu tô num partido, agora eu tô no outro. Agora eu defendo agora eu defendo outra. Agora eu vou correr para cá, agora eu vou correr para lá, agora eu vou fazer isso. De acordo com o interesse dele ser eleito ou não ser eleito. Essa é a realidade. Muitas pessoas continuam acreditando nessa ladainha e continuam acreditando no país do futuro, né? O país do futuro que, se tiver uma gripe num frango nos Estados Unidos, um frango ficar resfriado, impacta na economia do Brasil. Não importa o presidente, não importa a época, não importa o que você faça. Não importa. A coisa sempre foi assim. Eu tenho 50 anos, ela sempre será assim. Que talvez daqui 20, 30 anos